E aí, galera, tudo bom? Olha, nós hoje estamos aqui fazendo o nosso quarto episódio dessa série que nós estamos discutindo vida política brasileira, sistema eleitoral, a história do Brasil, quais são as relações da nossa história recente com o momento político que nós estamos vivendo em 2018. Olha, nós já temos outros 3 episódios, se você quiser assistir, clica aqui para você poder dar uma olhadinha, uma checada naquilo que nós já falamos. Hoje, nosso quarto e último episódio, nós vamos falar sobre um tema central, que na verdade vem sendo repetido, vem sendo discutido desde os anos 40, desde o final da Era Vargas, em 1945. A questão-chave é, qual é o papel do Estado? Nós temos pelo menos 2 grandes tendências. Uma que diz que o Estado é fundamental, que tem um papel importante a cumprir na economia e na vida social brasileira. Outro diz que não, que é necessário reduzir o papel do Estado, que é necessário dinamizar a vida econômica brasileira através de um sistema, por exemplo, de privatizações. Então, para poder discutir esse assunto, nós trouxemos hoje aqui 2 convidados que vão defender uma tese e a outra tese também. Vamos deixar agora os 2 falando com vocês. O nosso partido, PLLL, entende que para o desenvolvimento do Brasil, nós precisamos criar mais competitividade. E com isso... Peraí, tem uma coisinha a mais que eu queria falar antes de chamar os nossos 2 convidados para conversarem com vocês. Eu acho que é uma questão importante para contextualização, né, desse nosso cenário histórico. Desde 1985, com o processo de redemocratização brasileiro, e principalmente com a Constituição de 1988, essa questão do Estado ela vem se tornando cada vez mais importante. Nós tivemos alguns governos que vêm, desde aquela época para cá, tematizando essa grande questão. Veja, por exemplo, o governo Fernando Collor de Mello, a partir de 1990 até 92. O governo Collor foi o primeiro a criar condições para a adoção de um modelo neoliberal no Brasil. Depois do Collor, nós tivemos Fernando Henrique Cardoso, que vai estender um pouco mais a abertura econômica. Ele chegou a responder na ocasião do seu governo, seus 2 mandatos, acusações dizendo que ele era neoliberal, ele dizia que os neoliberais, na verdade, são os neobobos. Mas, na verdade, o sistema de privatizações teve curso com o governo FHC, foi quando privatizaram a Vale do Rio Doce, por exemplo. Ele terminou o seu mandato falando de flexibilização das leis trabalhistas, por exemplo. Depois dele, veio o governo Luiz Inácio Lula da Silva, que teve maior aporte do Estado, maior preocupação das áreas sociais, e o Estado foi mais importante em seu mandato. Depois, com o governo Dilma, isso teve continuidade até que em 2016, com o impeachment, isso foi interrompido. O governo atual, o governo de Temer, é um governo que vem tentando criar condições para ainda maior liberalização do Estado. Nós tivemos, inclusive, propostas como a lei trabalhista, que revia projetos da época do Vargas. Vimos também, neste governo, iniciativas de privatização, leilões, por exemplo, de áreas da Petrobras. Falou-se, por exemplo, da privatização da SEDAI, da Eletrobras. Então, é um governo que levou adiante, ainda mais radicalmente, essas iniciativas de redução do papel do Estado na vida econômica e na vida social. Tá bom? Agora sim, depois dessa contextualização, vamos deixar os nossos 2 convidados conversarem com vocês, tá bom? Interrompemos essa programação para o importante anunciado. Nós temos 2 links em nossa descrição. Um que dá acesso ao material do Descomplica e outro que oferece condições para você assinar o Descomplica com desconto. O nosso partido, PLLL, entende que para o desenvolvimento do Brasil é necessário que nós tenhamos maior atuação de capitais privados. O Brasil deve se desenvolver e desenvolver todo o seu potencial, sendo mais dinâmico, sendo mais competitivo. E para isso é necessário que o Brasil faça, por exemplo, um processo de privatizações naqueles setores que não são tão dinâmicos, para que esse dinamismo possa criar condições do crescimento nacional. O nosso partido, PJCR, é um partido que defende a atuação do Estado em diversos setores. É fundamental que o Estado tenha controle dos setores fundamentais da economia, como o petróleo, a produção de carvão, de ferro, a produção de eletricidade. Além disso, o Estado também deve ser fundamental para atuar em setores sociais, como educação, saúde e infraestrutura básica. O candidato de oposição vem falando, por exemplo,
da importância do Estado, mas ele se esquece que é necessário que capitais que atuam na economia, tanto internamente quanto externamente, capitais privados, são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer nação. Grandes países de grande desenvolvimento, cenário internacional, na Europa, têm o papel do Estado como uma garantia fundamental. Não se trata disso. O Estado continua sendo fundamental em países nórdicos. O Estado é fundamental. O senhor sabe disso. Não, o senhor sabe disso. O senhor é bem informado disso. O Estado tem função fundamental, sim, em países como esses da Europa, que têm os melhores desempenhos sociais e econômicos do mundo. O senhor sabe disso. O senhor sabe, por exemplo, da importância desses capitais privados. Sabe, inclusive, que existe uma ausência de dinamismo no setor do Estado, em alguns setores do Estado. Não se trata disso. Nós não estamos falando do passado. Nós estamos falando, na verdade, do futuro. Dos capitais privados para o aquecimento da economia nacional em qualquer país. O nosso partido, PJCR, ele defende a atuação do Estado em setores fundamentais da economia e na vida social. Isso não quer dizer que o nosso partido, assumindo o governo, não negocie com capital estrangeiro. Isso não significa dizer que nós não tenhamos relações com a globalização, com o cenário econômico internacional. O que o nosso partido defende é a atuação fundamental do Estado nesses setores que nós já tínhamos falado. Mas capitais estrangeiros, desde que controlados e gerenciados pelo Estado, serão sempre bem-vindos. Eu queria terminar dizendo que o nosso partido, ele considera que é fundamental que o Estado seja mais dinâmico. Nós não somos contrários à atuação do Estado. Nós somos defensores de um Estado mais dinâmico, mais competitivo, de tal maneira que nós possamos criar condições para um crescimento nacional brasileiro. Isso se dará através dos próprios mecanismos que o Estado cria, mas também com a atuação dos capitais, da importante atuação da indústria brasileira, dos capitais privados nacionais. Certo, mas para terminar então a minha fala, minha participação aqui, eu gostaria de dizer o papel do Estado é fundamental, porque é graças ao dinheiro que o contribuinte paga através de impostos, o Estado recolhe este dinheiro e redistribui através das suas funções fundamentais. Então é responsabilidade do Estado cuidar de educação, de saúde, infraestrutura, transporte público e segurança, sem contar a importância de setores fundamentais da economia. Eu quero agradecer nossos convidados, muito obrigado pelos esclarecimentos e queria dizer a todos vocês que, acho que vocês perceberam, né? Nós temos duas formas de pensar o papel do Estado. Uma que nós podíamos dizer é de esquerda ou de centro-esquerda, aquela que fala da importância do papel do Estado em setores econômicos, na vida social brasileira, e aqueles que são de direita ou de centro-direita, que falam da necessidade de redução do papel do Estado e de um incremento da atividade econômica com a adoção, com a maior participação dos capitais privados. Essas tendências de direita, de esquerda, de direita, elas são fundamentais para a gente pensar não só o desenvolvimento histórico brasileiro das últimas décadas, mas também como é que você pode pensar em quem votar nessas eleições. Então, olha só, vai aí uma dica. Pensa bem que há uma questão fundamental a sendo discutida já há algum tempo, que é o papel do Estado. Então, se você concorda com aqueles que dizem que o Estado deve cumprir funções fundamentais, como estas da vida social e da vida econômica brasileira, escolha candidatos que falem disso, que defendam a atuação do Estado. Se você concorda, ao contrário, que é necessário reduzir o papel do Estado na economia, levar adiante um projeto de privatizações, pensar na importância de capitais privados, nacionais ou estrangeiros para que a economia e a vida social brasileira se organize, então preste atenção no discurso desses candidatos e escolha candidatos que defendam esses princípios. E olha, se você curtiu, deixa lá, né, faz a sua curtida lá com a gente. Você, né, por favor, deixa lá também uma sugestão, de repente a gente pode fazer um novo programa, uma nova série de programas com a sugestão que você dá, tá? E se inscreve
se inscreve para que a gente possa estar sempre juntinho e você sempre assistir os nossos programas, tá bom? Beijo para vocês, tchau, tchau. Se vocês acesso ao material, tudo descomplica. Material de apoio descomplica.